desconhecido, explorando possibilidades infinitas num mundo conformista. Escrito por Dandes Marques. Narrado por Dandes Marques. Direitos autorais 2024, por Dandes Marques. Direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução. Embarque numa viagem transformadora com desconhecido, explorando possibilidades infinitas num mundo conformista. Um livro profundo e esclarecedor que desafia as crenças convencionais e oferece uma nova perspectiva sobre a autodescoberta e a capacitação. Este guia revolucionário convida os leitores a explorarem as profundezas das suas mentes, desafiando-os a reformularem os seus padrões de pensamento e a adoptarem uma nova forma de viver. Nesta exploração inovadora da consciência e da realidade, é apresentado aos leitores um roteiro abrangente para navegar pelas complexidades da vida moderna e explorar as infinitas possibilidades que se encontram no seu interior. Combinando conhecimento científico, sabedoria espiritual e conselhos práticos, Desconhecido capacita os leitores a desbloquear o seu potencial latente e a manifestar os seus desejos mais profundos. Com base numa vasta gama de tradições espirituais, ideias filosóficas e descobertas científicas, este livro dá aos leitores as ferramentas de que necessitam para se libertarem de crenças limitadoras e alinharem a sua realidade com as suas aspirações mais elevadas. Junte-se a uma comunidade de indivíduos com a mesma opinião que abraçaram uma nova forma de pensar e de ser, e entre num futuro de potencial ilimitado. Deixe que Desconhecido sirva como sua bússola no caminho da autorrealização, capacitação e transformação. Está pronto para reescrever a sua história e manifestar uma vida para além dos seus sonhos mais ousados? Agora é o momento de ler Desconhecido e desbloquear o potencial extraordinário que está dentro de si. Capítulo 1. A ilusão do pensamento. Há uma diferença entre pensar e ter uma opinião. Embora a maioria das pessoas pense que está a pensar, não está, porque pensar requer que considere novas possibilidades e tire as suas próprias conclusões com os dados que tem, e as pessoas não conseguem fazer isso, não estão dispostas a fazê-lo, e pior, não sabem a diferença entre ter uma opinião, muitas vezes obtida através da observação e assimilação do mundo exterior, e analisar dados mensuráveis que podem ser calculados para formar uma conclusão factual. Como resultado, as pessoas repetem constantemente o que veem as massas a fazer, em vez de formarem verdadeiramente as suas próprias conclusões. As conclusões são geralmente racionalizações, porque as pessoas estão mais preocupadas em serem aceites e respeitadas, numa espécie de necessidade tribalista de se enquadrarem, do que em criar riscos para a sua vida social e mesmo física, pondo-se em perigo com uma observação que desafia as normas convencionais. Sabemos, pela nossa própria história, que isso conduz frequentemente à calúnia, ao desemprego e ao assassínio. De facto, a principal preocupação da maioria dos empregadores não é que o novo empregado não seja qualificado para o trabalho, mas sim que não seja obediente. Os candidatos a emprego demasiado qualificados encontram-se muitas vezes desempregados, não porque saibam pouco, mas porque sabem demasiado, e por isso, são considerados incapazes de aceitar ordens que entram em conflito com as suas próprias experiências de vida. Parece contraditório supor que os empregadores rejeitariam pessoas com mais experiência em favor de um recém-licenciado sem experiência, mas é exatamente isso que acontece. E é por isso que muitas pessoas têm a falsa ilusão de que podem conseguir qualquer emprego que queiram quando têm 20 anos. Mas o mundo acaba por ser muito diferente quando tem 30 ou 40 anos. As pessoas são como ovelhas, só podem confiar no que veem os outros a fazer, e são rápidas a mudar os seus próprios pontos de vista se não se enquadrarem nos rótulos de certo e errado da maioria. E embora esta atitude procure eliminar a ameaça de ser visto como antagônico a um grande grupo de pessoas, também condena esse indivíduo ao mesmo destino que os outros. Assim, quando um grande grupo está errado sobre algo, os indivíduos desse grupo não se diferenciam na forma como pagam as consequências. Quando alguém que consideramos inocente morre, chamamos-lhe vítima, como se fosse possível distinguir o local e a pessoa. Mas tal como somos excluídos de um grupo se discordarmos das normas e práticas desse grupo,
também somos excluídos das consequências que esse grupo enfrenta. Não temos tempo suficiente numa vida para provar isto, e ninguém revelará voluntariamente os seus fracassos, por isso estamos muitas vezes cegos a essas consequências. Para as compreendermos, temos de observar cuidadosamente os fracassos que não são expressos. Pode-se aprender tanto com uma autobiografia de fracassos como com uma de sucessos, mas nunca conheci uma pessoa que quisesse escrever um livro sobre os seus próprios fracassos. As pessoas costumam dizer que querem escrever um livro sobre alguma coisa, mas não sabem o que, porque a sua existência é um fracasso absoluto e não querem que os outros saibam disso. Claro que tem muito sobre o que escrever, mas não sobre coisas que querem que o mundo saiba, mas o fracasso é mais fácil de observar quando é contrastado com o sucesso. Se as pessoas o virem como rico, vão querer pedir-lhe dinheiro emprestado, e é aí que se sabe quem é pobre. Se as pessoas respeitarem as suas capacidades sociais, quererão ser suas amigas, e é assim que se sabe quem está só. Quando as pessoas estão infelizes, procuram os seus conselhos, e é assim que se sabe quem está a falhar na vida. Agora, o interessante não é tanto o que fazem, mas quem são, porque muitas vezes são os mesmos membros da família que difamaram a sua reputação com mentiras. As pessoas que zombaram de si quando lhes descreveu o seu trabalho na primeira vez que os conheceu, ou aqueles que fingem ser exatamente o oposto de quem realmente são. São também muitas vezes as mesmas pessoas que lhe disseram que estava a escolher o lado errado da vida. Quando o contraste é óbvio, a diferença de atitude também é óbvia. Por outro lado, é ainda mais interessante perceber que, se os papéis se invertessem, eles voltariam exatamente à mesma situação em que estavam antes, ridicularizando, caluniando, mentindo, ostracizando e rejeitando tudo o que o sucesso representa. Não há razão para sentir compaixão por aqueles que são esmagadoramente maus e nunca mudarão. E a maioria das pessoas nunca muda, precisamente porque enfrentam os problemas da sua própria escolha quando rejeitam outros pontos de vista e evitam o risco de serem diferentes, enquanto procuram obsessivamente a aceitação social e visões tribalistas da vida. Capítulo 2. A ilusão do conformismo. A grande maioria das pessoas não passa de autômatos, idiotas inúteis, capazes apenas de repetir o que veem, como um macaco comum, para manter o status quo e representar corretamente o sistema em que acreditam. O sistema educativo treina-os para serem assim, e a maioria aprende rapidamente que ser uma boa pessoa significa repetir o que vê em toda a gente fazer. Os seus deuses não são mais do que racionalizações do que o coletivo quer, e, portanto, espelhos das suas mais altas aspirações como seres sem alma. Quando se está nas trevas, entra-se numa igreja e pensa-se que o local representa um céu de paz. Quando se é iluminado, entra-se numa igreja, e percebe-se que é uma casa de horrores, representando o inferno. A igreja é uma representação visual, e uma casa de autopiedade, vitimização, humilhação e apatia. Neste lugar, aprendes que és uma boa pessoa porque há maldade no mundo, e não há nada que possas fazer a não ser rezar por dias melhores para ti. É como colocar a cabeça na boca de um crocodilo, e esperar que ele não nos coma. Do outro lado deste espectro está outro extremo, onde as pessoas acreditam em tudo o que os psicopatas e idiotas de bata branca chamados médicos, dentistas e psiquiatras lhes dizem para fazerem a si próprios e aos seus corpos, quer seja injetar porcaria na corrente sanguínea, comer lixo ou envenenar o cérebro com drogas psicotrópicas. No meio estão aqueles que ninguém consegue compreender, porque não se enquadram na dualidade dos extremos, onde a ignorância assume sempre um de dois papéis, muitas vezes o determinado, previsto e permitido pela própria sociedade. São as pessoas que não se conformam com os ideais tribais, mas que pensam. E quando essas pessoas pensam, as reações de raiva dos outros mostram que não pensam e que se sentem ofendidos por quem pensa. Quando começamos a pensar a sério, apercebemo-nos de que ninguém pensa, nem os professores universitários, nem os funcionários do governo, nem os políticos, e muito menos os membros e líderes religiosos. Pior ainda, junta-se aos chamados grupos iluminados, como os Rosacruzes e os maçons, e vê que eles também se recusam a pensar, que todas as suas aparências de iluminados são tão valiosas como peidos, barulho sem efeito visível. Em todas as religiões dizem-vos que estáis num caminho pessoal e espiritual, como se vos chamassem 10 vezes mais estúpidos do que o resto da sociedade por verem o óbvio, e depois.
À medida que continuais a aprender e a pensar, percebeis que eles estão apenas a mentir-vos, e esta mentira aumenta à medida que subis a escada da compreensão. Quanto mais aprendes, mais a sociedade tenta deitar-te abaixo. No início, parece que o fazem pacificamente, depois sentimos o ostracismo e a agressão passiva, e, finalmente, os insultos tornam-se muito expressivos, e, nesta altura, todos fazem o possível para nos expulsar. Então, a fachada de pessoas simpáticas, esclarecidas e moralmente superiores desaparece porque é substituída pela imundície dos demônios. As testemunhas de Jeová, em particular, representam este extremo muito psicótico, porque fazem de tudo para parecerem as pessoas mais simpáticas do mundo, e depois são muito rápidas a mostrar raiva, ressentimento e os insultos mais... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.